Boa noite, estamos começando mais um Momento Mulher e hoje vai estar conosco o Reverendo Miqueias e nós iremos falar sobre este recomeço, essa abertura das igrejas novamente. Fiquem conosco, dê um joinha no nosso canal, compartilhem, não sai daí. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça
noite, pastor Miqueias, tudo bem? Olá, Sara, boa noite. Sempre é uma alegria estar aqui com você, viu? Momento mulher, mas é momento que alcança todo mundo, né, Sara? Todos, a todos. Todo mundo. Boa noite, pessoal que está em casa, nos assistindo. Que alegria ter você aí presente. Que bom saber que você está aí, sempre acompanhando todas as semanas o Momento Mulher. Que Jesus continue abençoando teu coração, tua vida e a tua família. Pastor, nós estamos vendo aí que a maioria das pessoas já estão vacinadas, né? O povo já está mais tranquilo e as atividades estão voltando quase que ao normal, né, pastor? E as igrejas, pastor, fechadas desde 2020. E mato cresceu nessas igrejas, né? Ovelhas ficaram dispersas. É tempo de regaçar as mangas, pastor, e recomeçar? Passarinho fez ninho, a arara cortou fio tudo, foi uma anarquia, mas sim, Sara, é tempo. Aliás, eu posso até dizer, passou do tempo da gente recomeçar. E a igreja fecha, pastor? Não. A igreja não pode fechar. A igreja não fecha jamais, jamais. Sabe por quê? A igreja é você, sou eu, somos nós a igreja. O templo pode fechar. A casa, a construção de alvenaria pode fechar, mas se nós fecharmos a igreja, se nós fecharmos o templo e fecharmos a igreja, aí a gente não tem mais atividade, não tem nem virtual, não tem alimento para as ovelhas, não tem fé, não tem esperança. A igreja precisa continuar pregando em todo momento, em toda circunstância, em todos os meios de comunicação, levando a mensagem transformadora, a mensagem de esperança, uma mensagem de fé, porque senão a gente não aguenta, né, Sara? Pastor, nós tivemos igrejas que tiveram uma certa dificuldade de estar levando o alimento para suas ovelhas através das redes sociais, né? Porque não tinham, assim, jeito com câmera, intimidade, muitos mal tinham um celular, assim, adequado para isso, né? E, por outro lado, outras igrejas que tinham aquela ferramenta se empenharam em levar a palavra para a igreja, para as ovelhas, né? Através do online. Sim, Sara, todo equipamento, ter alguém especializado nisso, é caro, custa dinheiro. Sim. E muitas igrejas pequenas não puderam, nunca tiveram nada no online. A nossa igreja mesmo nunca teve nada no online, absolutamente nada. Nós tínhamos a irmã Beth, irmã Beth Pedroso, que filmava, nós tínhamos a Elda, que filmava no celularzinho delas. Aí alguns cultos, o Milton tirava foto de alguns cultos, mas assim, era algo muito particular delas, e elas falavam assim, não, eu vou colocar no Facebook meu. Então elas, mas assim, da igreja nós não tínhamos nada. E por incrível que pareça, parece que era Deus já usando esses irmãos nossos para mostrar pra gente que a gente ia ter que passar por um tempo desse. E não sei se você lembra, Sara, o jeito que a gente começou. Nós começamos com um celular, quando a gente falou, pandemia chegou e agora nós não temos nada, absolutamente nada. E aí a gente começou com um celular apenas e começamos a transmissão dos cultos online. Nós não tínhamos o presencial, somente eu com a palavra e o louvor e um celular. E aí Deus foi dando graça, Deus foi dando graça. A gente começa com as lives de manhã, matinais, lives à noite, e Deus foi dando graça. E eu comecei com tudo sozinho, era tudo para mim. Deus foi levantando pessoas para eu dividir as lives. Então, assim, a gente já tem mais de ano com pessoas fazendo lives junto comigo. Deus levanta a Sara com esse projeto aqui, quando Momento nós Mulher. começamos, pastor, o Jonas fez a primeira edição da palavra que eu fui passar para as irmãs. E foi aquele sufoco, né? E com seu celular. Com o meu celular, e ele gravou tudo, foi lá, do jeito que ele conseguiu aprender ali, ele foi editando e subiu pro canal, mas demorou para subir, tava quase na hora de começar ao vivo. Mas o Jonas é profissional nessa área. Nada! Jonas, ele é muito inteligente. Mas muito nunca tinha mexido com isso. Ele fuça em tudo. E aí ele conseguiu. E hoje, Sara, tem gente que me pergunta, pastor, sua igreja deve ser muito grande, a sua igreja deve ter um equipamento extraordinário e tal. Nós crescemos bastante.
mas nós crescemos a partir de um celular. Hoje nós temos o Jader, que nos abençoa muito, está ali atrás das câmeras ali, bênção de Sempre Deus. Novidade para nós. Tem esse amor, esse carinho, programas novos. A gente logo vai ter novidades no nosso canal, porque pessoas se envolvem. O mais precioso, talvez você esteja nos ouvindo aí, neste momento de pandemia, assim como em outros momentos que a Igreja Sua vai passar. O mais precioso é que a igreja continue junto, unida. Você não pode ficar dispersa, você não pode sair como ovelha apavorada. Não, se una, fica como ovelha, fica junto do seu pastor, se disponha. Hoje a gente tem prosinha teológica para criança, tem tanta coisa funcionando no nosso canal e eu louvo a Deus por isso, sabe? Amém. Mas o início foi bem assim mesmo. Não sabemos nada, não temos nada, nunca mexemos com nada, mas nós vamos nos expor. E aí Deus capacita. Isso é maravilhoso. É sabe? maravilhoso. E eu creio que vem muita coisa por aí. Em nome de Jesus, estamos abertos para isso. Pastor, mas muitas igrejas que abriram depois que passou essa pandemia, né, que o mais grave já passou, elas abriram as portas e as ovelhas que estavam dispersas não retornaram. Sim, uma das coisas mais difíceis nesse retorno, Sara, é o retorno para a igreja. Porque, querendo ou não, a pandemia, ela foi um divisor de águas para aquele que entende a importância de congregar, de estar junto, de estar na igreja, e aquele que ia por obrigação. Sim. Aquele que entendia que era importante congregar, não via a hora de voltar, não via a hora das portas do templo abrir novamente, estava muito frequente em todas as redes sociais, queria se alimentar. Já aquelas ovelhas, eu não digo só da nossa igreja, mas muitas igrejas, todas eu posso dizer até assim, generalizar, muitas igrejas tiveram essas pessoas as quais a igreja foi até ela. Então ela passou a ser confortável demais. Então não tem mais a correria, não tem hora marcada, pode chegar atrasado, pode chegar a qualquer hora, pode ligar a TV ou até pode nem ir. Quando eu falo ir, pode nem ligar a televisão para acompanhar o culto. Muita gente eu gosto de brincar, às vezes eu falo nos meus sermões, tá ali em casa com um pratão de feijoada na mão, sem camisa, de shortão, entendendo que ser igreja é ser um telespectador. Não, ser igreja é aquecer junto, ser igreja é um braseiro. Então, assim, quando você junta as brasas, todas ficam incandescentes. Então, isso é ser igreja, isso é congregar, ainda que com máscara, ainda com espaçamento, ainda não poder dar um abraço, Sara, ainda tendo que usar álcool em gel, limpeza, mas assim, só olhar olho no olho, só estar presente, só ouvir o irmão cantar, ainda que esteja de longe, sabe? Aquilo aquece a gente, a importância do congregar é isso. Então, assim, tem sim, muitas igrejas estão sofrendo por isso, o retorno, porque tem gente que não quer mais voltar. Nós não estamos falando daqueles que não podem, não é isso. Até porque, acomodação, né? Sim, se acomodaram. Então, assim, não, pastor, deixa que o culto está chegando lá e eu estou assistindo. Eram aquelas pessoas que também assistiam só o culto. Vinha para o templo e só assistiam. Assistiam no templo, assistir em casa, deu na mesma para elas. Mas eu lanço um desafio para você, viu? Eu lanço um desafio. Não fique em casa. Se você não está doente, se você não está com sintomas, se você não teve contato com alguém, se você pode, vá para a tua igreja. Vá congregar, vai estar junto com a tua liderança, junto com os teus irmãos, porque, Sara, isso faz toda a diferença. Não pode. Agora, como você disse, estamos todos vacinados praticamente, os nossos jovens estão sendo vacinados e agora fisicamente estamos bem. Agora vamos adoecer espiritualmente, a gente tem que voltar rápido. Tem que voltar. E nós vimos que, assim, um exemplo, o estado de São Paulo, muitas igrejas fecharam. E muitas igrejas ali que correram atrás, deram conta de estar trabalhando com as ovelhas online. Hoje, quando elas abriram as portas, elas passaram de 800 membros para 1.800 membros, né? Dobrando a quantidade de membros dentro da igreja. Isso foi muito, assim, importante para a igreja, né? Sim, sim. Muitas igrejas fecharam mesmo.
Elas literalmente fecharam. Não tinha pasto virtual. Sim. Então a liderança não foi, não pegou esse desafio e foi mesmo sem saber, vamos aprendendo e vamos dar pasto para a igreja. Então se dispersaram e fecharam mesmo, literalmente, as igrejas, enquanto outras cresceram. Nós temos o privilégio aqui, Itaú de Minas, de ter crescido. Sim. Sabe? Nós estamos batizando pessoas que foram discipuladas em meio à pandemia, pessoas que chegaram até nós, outras vindo de outros lugares. Então, assim, eu louvo ao nosso bom Deus, porque, assim, em meio ao caos, o nosso Deus continua com a rédea nas mãos e conduzindo o rebanho dele. A crise, pastor, ela é um tempo de oportunidade, né? Que nós não devemos desistir. Não é isso? Sim, de jeito nenhum. É tempo de retornar, de acolher as ovelhas, né? De reunir o rebanho novamente. A crise, ela nos faz pensar em soluções que vão nos fortalecer. Não é isso? Sim. Ô Sara, você passou por crise em ter que sair da barriga da mãe. Ela estava tão confortável, tão gostoso, mas você tinha que crescer. E se você permanecesse ali, você morreria. Sim. Você passou pela crise de ter que perder a chupeta, porque você cresceu, já não é bebezinho mais, já não chupa mais chupeta. A crise nos fortalece. A crise é permitida por Deus para nos fazer crescer, para a gente perceber o quão pequenininho nós somos, mas o quão poderoso é Deus. Então, a crise da pandemia, outras tantas crises que virão sobre a humanidade, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso vem para que a gente cresça, que a gente desenvolva, para que a gente fortaleça. Então, assim, a gente não precisa ficar apavorado, não. Fiel é o Senhor, aleluia por isso. Aleluia, glória a Deus. Falamos um pouco de ovelhas que se acomodaram, ficaram quietinhas em casa. Temos muitas ovelhas agora, pastor, que estão acompanhando online, mas que são de outras cidades. Para ela pode ser um dizimista na igreja e continuar assistindo os cultos somente online, pastor? Sara, é uma mudança que a igreja vai começar a sofrer, porque a membresia, ela é local. A membresia é local. Vou falar da igreja presbiteriana. Sempre quando um membro dessa igreja, uma ovelha dessa igreja, muda de cidade, eu já ajudo a procurar uma igreja presbiteriana, eu já oriento, eu já conduzo, eu já ligo para a igreja, já ligo para o pastor, já converso, para fazer o quê? Para fazer com que aquela ovelha seja recebida naquela outra igreja e ali permaneça, porque a gente precisa congregar. Mas nós vivenciamos um novo tempo agora. A pandemia tirou o Itaú de Minas. Quem conhece Itaú de Minas sabe que a gente é entre 17 e 18 mil habitantes. Sim. A cidade toda. É uma cidade muito pequenininha. Mas quem não conhece percebeu agora que Itaú de Minas saiu do seu pequenino e foi para o mundo nas redes sociais. Vamos falar em todas as áreas, seja política, seja religiosa, seja social, todo mundo tem um canalzinho hoje. E a igreja de Itaú de Minas, ela também se expandiu. Hoje nós temos uma igreja presencial e nós temos uma igreja virtual. Nós não estamos falando daqueles acomodados, não. Esse acomodado tem que voltar. Mas nós estamos falando daqueles virtuais que não podem vir. Estão a 100, 200, 300, 500 quilômetros de Itaú de Minas e que foram alcançados pela palavra de Deus, foram alcançados por um pasto bíblico e que hoje eles estão firmes, são fiéis em todos os sentidos. E como você diz, até dizimistas eles querem ser, sabe? Temos esse caso aqui em Itaú de Minas. É uma coisa que a igreja hoje vai ter que sentar. Eu não falo a igreja local, mas a instituição presbiteriana vai ter que sentar e ver que forma vai lidar com isso, porque hoje é uma realidade. Nós nunca vivenciamos isso, mas hoje é uma realidade. Tem gente que me liga, Sara, que se aconselha por telefone, e isso há mais de um ano, quase que semanal. Tem gente que dizima, que oferta, estão todos os dias nos cultos online e fala: olha, pastor, você é meu pastor, você tem pastoreado a minha vida, eu me converti com você. Então, assim, nós hoje vivenciamos algo muito novo.
Então a pandemia trouxe isso para nós. E é tudo mudança, como a gente está falando de crise, né? Sim. A crise gera mudança, gera transformação. E a igreja está passando também agora por esse momento também de mudança, sendo que a Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas, a IPIM, hoje ela é presencial e hoje ela é virtual. Pastor Miqueias, nós estamos aqui falando um pouquinho de um retorno progressivo, né? Mas não estamos passando por cima de nenhuma autoridade, né? Pelo contrário, nós estamos conversando aqui seguindo corretamente todos os protocolos, que foi o que a igreja fez, né? Todo o ano de 2020 até agora, né? E Sim. Era pode ir no culto até tal horário, não pode, e a igreja obedecendo debaixo das regras, Sim, né, pastor? sim. Culto somente até às 20 horas. A gente traz o culto mais cedo, para poder encerrar às 20 horas. Não pode abrir essa semana, não vai abrir nada, nenhum comércio, não vai abrir absolutamente nada, porque, não sei se você lembra, muitos casos diários positivos. Então, aquela semana, aqueles 15 dias, não abria nada. E a igreja voltava a ser novamente no online, os cultos online, as programações todas que já existiam online. Então, sim, a nossa igreja sempre respeitou isso, porque a gente entende que a igreja nunca fecha. O templo pode até fechar, a porta do templo pode até fechar, mas a igreja jamais vai fechar e ela não pode. Então, sim, sempre. Hoje, nós podemos dizer que aqui em Itaú de Minas, nós já temos jovens de 18 anos vacinados em Itaú de Minas. Poderíamos estar bem mais tranquilo e falar, não, sem máscaras. Estamos sem máscara e a gente está mantendo a distância aqui entre nós para a gravação, mas assim, nos cultos, todo mundo de máscara, todo mundo de gel, todo mundo com espaçamento. A igreja, ela é espaçosa. Nós temos 2 cultos, um de manhã e um à noite, porque se a gente colocar 2 à noite, acaba não dando espaçamento entre um culto e o outro. Então a gente colocou um de manhã, um à noite, os 2 cultos cheios, dentro do permitido, ainda que a gente esteja na onda verde. A gente entende assim, Sara, nós precisamos ajudar as autoridades. A igreja precisa ser apoio às autoridades, sabe? Para exterminar esse vírus, exterminar essa pandemia e outras pandemias que virão. Se a igreja continuar brigando com as autoridades, vai ser o caos. Então, assim, a igreja precisa estar pronta, evangelizar em todo o tempo e fora de tempo. Então, assim, usar tudo que a gente tem e, ao mesmo tempo, ser luz para as autoridades que às vezes estão até às cegas. Sim, porque a gente viu, né, que ficou todo mundo disperso sem saber o que fazer. Sim. Até mesmo as autoridades. Né? E nós temos que nos envolver, né, e caminhar junto com eles, né? Sim, sempre. Sempre. Pastor, e a escola dominical? Vai ter um retorno agora nas escolinhas, né, nas salas? E como que vai ser? Quantidade de aluno? Vai ter... Sim. A parte... Já voltamos tudo. Nós voltamos todos os cultos presenciais, 2 cultos dominicais, temos trabalho dos homens na terça, trabalho dos adolescentes, trabalho dos homens na segunda, trabalho dos adolescentes na terça, estudo bíblico na quarta, quinta-feira são as mulheres, sábado são os jovens, domingo 2 cultos. Então, assim, já voltamos quase que tudo. Sim. Mas o mais demorado é a escola bíblica, que a gente volta agora, dia 5, mas também assim com extremo cuidado, com espaçamento. Nós vamos pedir que, papai e mamãe das nossas crianças já foram avisados, mas a gente já usa aqui também para ajudar a avisar. Não vamos ceder o material, tá bom, escolar, canetinha, giz de cera da igreja, não. Tem que trazer de casa, aí o filho vai usar, a criança vai usar só o seu material para não trocar. A gente vai pôr pelo menos 2 professoras por sala, para que ajude nisso, enquanto uma dá aula, a outra está orientando, para que as crianças não fiquem tendo contato uma com as outras. E vamos começar também vagarosamente. Nós não vamos falar assim, olha, queremos todas as crianças dentro da sala de aula e Deus vai abençoar. Não, Deus vai abençoar,
mas nós precisamos começar com muita responsabilidade. Cautela, Então, né? o nosso superintendente, o Elton, já reuniu os professores todos. Tá uma bênção, os professores estão animados, louva a Deus pelos professores, os mestres da nossa igreja, tanto dos adultos, crianças, jovens, adolescentes. Então, mesmo diante do desafio, e temos um desafio enorme, viu, Sara? Porque nós ainda estamos sem salinhas. As Sim. nossas salinhas antes da pandemia, deu uma chuva muito forte, destruiu tudo. A gente começou um projeto para construir, veio a pandemia, paramos todo o projeto. A gente reiniciou mês passado, mas assim, está muito cru ainda. Deus vai nos proporcionar meios para terminar. Então assim, mesmo diante de toda essa dificuldade, o que a gente não pode é ficar parado. Não, de maneira nenhuma. Né? A gente está vendo uma forma e a gente olha, ora a Deus, pede a instrução de Deus e Deus nos instrui e a gente segue em frente e temos sido abençoados e sendo bênção. Glórias a Deus. Como Deus é bom, né, pastor? Maravilhoso. Que alegria estar aqui hoje, né? Depois de passar esse tempo, 2020, a gente olha lá atrás e vê como que Deus é bom, como que Deus é bom e trabalha nas nossas vidas. Através de uma crise, né? Ele plantou uma semente e ela floresceu. Eu gosto muito do ipê, pastor. O ipê representa muito isso. Você olha aquela árvore seca, ela pegou fogo nas queimadas, mas quando você menos espera, chega a época dela florescer. E o ipê amarelo floresce e brilha. Quando o sol bate nele, ele parece aquele ouro brilhante. E é assim uma inspiração para a gente entender. Sim. E mesmo através das crises, o Senhor está cuidando de nós. E Sempre. Ele nos faz florescer, mesmo através das crises. Sempre, sempre, Sara. É maravilhoso isso. As crises não são momento de morte. Não. As crises são momento de fortalecimento. Deus não está com você na crise para ver você sofrer, não. Deus estará com você na crise para fortalecer e abençoar você. Isso é poderoso. Encarar a crise desse jeito é entrar na crise com outra cabeça, sabendo que Deus é fiel. E a igreja, Sara, precisa estar unida, precisa voltar. A igreja precisa novamente congregar. Eu tenho um texto precioso aqui de Atos dos Apóstolos, Sara, que fala assim, olha, Atos 2, 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Duas coisas fantásticas nesse texto. Estavam juntos. Hoje a gente tem um negócio de virtual. Não, eu tenho amigos virtuais, eu tenho nas redes sociais milhões de amigos, milhares de amigos. Sabe essas coisas? Seguidores. Eu tenho uma vida virtual e uma vida física e real. Sara, não tenho amigo virtual. Não dá para ter amigo virtual. Não dá. Ainda que tem gente que está lá batendo palminha para nós, mas às vezes está falando mal. Tá falando coisas terríveis, mas lá no virtual bate palminha. Vida mesmo, social, relacionamento, ele é pessoal, é presencial. E aí o texto fala, olha, no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tem muita gente que está perdendo muita bênção, simplesmente por não estar reunido, simplesmente por não estar congregando. Não, no virtual tá bom. O virtual é para quem não pode. Aí Deus usa de graça e misericórdia, porque aquela pessoa não pôde e mesmo assim está ali no virtual. Quem pode é para estar reunido. E aí, reunidos no mesmo lugar, desceu um vento impetuoso, o Espírito Santo, sobre todos que estavam ali. Então, assim, é no momento do culto. Como eu vi, sabe, Sara, muita gente falando, pastor, que delícia poder estar aqui de volta. Era muito bom assistir de casa, quando o templo não estava aberto. Era muito bom, mas nada comparado aqui. E isso é real. Não se compara ao estar presente. Porque enquanto estamos reunidos no nome de Cristo, e reunidos quer dizer presencial, não tem como. Estamos falando em reuniões de trabalho virtual. Não, isso não é nem reunião. Não tem como reunir virtual. É o nome que a gente deu, porque não tem outro. A reunião, ela é física, ela é presencial. E ali está a bênção do Senhor. É por isso que Jesus diz, congregai-vos. Congregai e ir para o templo.
Ele vai estar junto. E Deus vai nos fortalecendo, nos unindo, o Espírito Santo agindo em nós, nos fortalecendo. E você tem a semana inteira aí cheio, abastecido, abençoado por Deus para suportar os intempéries da vida. Então que Deus te fortaleça, que Deus mova teu coração. Vá para a igreja, una-se ao teu pastor, aos presbíteros, aos diáconos, aos teus irmãos em Cristo. Una-se em nome de Jesus. Vai crescer, vai ser abençoado. Vá congregar. E aí, chega em casa e compartilha a live do culto com os amigos que não foram. E aí você vai ver o quanto ele vai querer também estar junto de ti e junto de Cristo dentro do templo. Pastor, muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Uma boa noite. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.